último domingo do mês, mas por ocasião de na semana que vem a gente ter o nosso batismo, nós adiantamos a ceia para hoje. E isso significa que nós estamos numa celebração onde sempre para nós é motivo de expressar a Deus a nossa gratidão, o nosso louvor, em especial pelo sacrifício de Jesus Cristo por cada um de nós. Então, ainda no nosso assunto, respirando a temática da gratidão, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, e nós vamos ler nesta manhã do verso 5 até o verso 11. Filipenses capítulo 2, e a gente vai ler do verso 5 ao verso 11. A gente vai conversar um pouquinho sobre esta nossa memória, que a ceia representa para a gente, a memória de Jesus Cristo, de Jesus, o Filho de Deus, de Jesus, o Messias do nosso Senhor. Nesse primeiro momento, a gente vai ler do verso 5 ao 8, tá? Então, Filipenses capítulo 2, vamos começar essa leitura. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Duas considerações importantes antes da gente seguir com essa leitura e antes da gente falar um pouquinho sobre essas palavras do texto. Esse texto que a gente está lendo hoje, até o verso 11, isso originalmente era um hino que a igreja cantava ao Senhor. Então ele tem toda uma métrica poética, ele tem toda uma lógica de construção de texto para ser entoado como um cântico, como um louvor ao Senhor. Nós não temos certeza se foi o próprio Paulo quem escreveu ou se Paulo está mencionando este hino ao escrever para estes irmãos em Filipos. O que é significativo dessa história é que, no período em que ele esteve preso, que escreveu a carta aos Filipenses, ele também escreveu a carta aos Efésios e também escreveu a carta aos Colossenses. Isso vem de um mesmo período de prisão da vida de Paulo, tanto que elas são conhecidas, junto com Filemão, como as cartas da prisão. E nessas três cartas, Efésios, Filipenses e Colossenses, Paulo escreveu hinos de louvor ao Senhor. E isso é interessante porque a gente sabe que Paulo tinha um hábito muito esquisito de, enquanto estava preso, louvar o Senhor, cantar ao Senhor. A gente tem um testemunho disso em Filipenses, em Atos capítulo 16, quando Paulo está preso em Filipos. Ao estar preso, ele e Silas estão à meia-noite cantando louvores ao Senhor. E aí é aquela história tão conhecida que, quando as cadeias se rompem, os presos são libertos, o carcereiro então acaba sendo evangelizado por Paulo e a família do carcereiro acaba sendo salva. Essa é uma história significativa, parecia ser um hábito do apóstolo Paulo. Enquanto estava preso, as canções, os hinos, as poesias que expressavam com beleza o louvor, o agradecimento, que falavam de Jesus Cristo, que falavam do Senhor, estavam lá. Então, Efésios capítulo 1, do verso 3 ao 13, Colossenses 1, de 15 a 20, Filipenses 2, de 5 a 11, são hinos de louvor ao Senhor num contexto de prisão. E a segunda coisa importante sobre esse texto que a gente vai ler é que ele foi escrito por Paulo em um cenário em que Paulo está instruindo os irmãos de Filipos sobre como eles devem viver. É um texto que fala sobre a ética esperada do povo de Deus. Portanto, se você ler depois do verso 1 ao verso 4, você vai perceber que Paulo está dizendo ali para eles que, olha, que haja entre vocês uma mesma atitude, um mesmo espírito, um espírito de não buscar os seus próprios interesses, mas buscar os interesses dos outros em primeiro lugar. Prefiram humilhar-se, prefiram dar honra aos outros do que buscar honra a vocês mesmos. Sujeitem-se uns aos outros. Então, toda essa instrução sobre como deve viver os crentes em comunidade, viver os crentes no mundo, é o que está fazendo parte do ensino de Paulo. Daí vem o texto que a gente leu. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, nós devemos viver como viveu Cristo Jesus. E como viveu Cristo Jesus? Daí entra o hino para nos brevemente contar, trazer à memória essa história. Jesus, que
embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Esse é o princípio da história de Jesus. É aquele que é um com o seu Pai, é aquele que está na posição da divindade, é aquele que está desde o princípio criando as coisas com o seu Pai, cuidando de todo esse universo, mas em um determinado momento da história, ele abre mão da sua posição e se auto-esvazia. Ele se esvazia da sua divindade, ele se esvazia da sua posição divina, do seu poder, desta autoridade que tinha com o Pai na glória, para fazer o quê, gente? Vir a este mundo como um servo, vindo a ser um servo, tornando-se nesta condição semelhante aos homens. Esta é a história de uma descida de Jesus, da sua divindade, da sua posição, até esta nossa história, vindo resgatar a gente na nossa condição humana. Olha o que o texto fala na sequência. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a história dessa descida de Jesus, desse autoesvaziamento de Jesus, que a gente não pode perder de vista. É Paulo nos dando a instrução sobre como nós devemos viver. Assim como foi com Jesus, também tem que ser como com cada um de nós, esse esvaziar-se de si e para o bem dos outros. Ele fez tudo o que fez em obediência ao plano do seu Pai, para que por meio da sua morte sacrificial o pecado fosse condenado, a morte fosse vencida e todo aquele que cresce em Jesus fosse salvo, liberto da condenação do pecado e da morte e pudesse encontrar novamente a vida que Deus planejou e desfrutar desta vida que o Senhor planejou. A descida de Jesus o leva, portanto, às mais densas e terríveis profundezas, que é a morte e a morte de cruz, onde na sua morte de cruz o pecado estava sendo condenado, onde a morte estava sendo condenada, para que ele saísse dessa história vitorioso, não para si, mas para o nosso pecado, para a nossa redenção, para nos conceder a sua vida. Portanto, a ceia significa sempre para o povo de Deus trazer à memória aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Esse autoesvaziamento, esta descida à nossa condição humana, essa submissão ao plano do seu Pai, essa humildade, esta obediência, esta disposição de um coração servil que está disposto a entregar a sua vida para salvar pecadores, para que o pecado fosse destruído na história, para que a morte fosse vencida e para que a vida de novo pudesse ser concedida na boa criação do nosso Deus. É isso que Jesus está fazendo. E quando nós participamos do pão, quando participamos do cálice, ou seja, enquanto estamos ali à mesa do Senhor com os símbolos do seu corpo partido por nós e do sangue da nova aliança derramado em nosso favor, nós estamos trazendo a memória do alto preço que foi pago por Cristo Jesus para que nós estivéssemos aqui participando de sua mesa, para que nós estivéssemos em comunhão com o Pai, reconciliados com o Pai, por causa da obra reconciliadora que Jesus Cristo realizou nesta história. Por isso, nesse momento de oração, eu quero dar para você individualmente um tempo para você orar e falar com o Senhor. E que talvez a sua oração fosse dirigida ao que este texto, que esta parte primeira da história de Jesus provoca no seu coração em palavras de gratidão, de reconhecimento e de você colocar isso diante do Senhor. Como também colocar diante do Senhor o que esta história de Jesus, como exemplo de história e de vida para nós, provoca também no seu coração.
no que diz respeito a ajustes que precisam ser feitos no seu coração, ao que ela te inspira a melhorar como um discípulo, como uma discípula de Jesus. Então tenha aí o seu momento de oração, assentados assim como estamos, ou ajoelhados, se você preferir, e daqui a pouquinho nós vamos orar todos juntos. A sequência do texto de Filipenses capítulo 2, agora do verso 9 até o verso 11, traz o seguinte: Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a segunda parte da história, porque a história de Jesus não termina na sepultura. A história de Jesus não termina na morte. De fato, a primeira parte da canção mostra essa descida de Jesus. Aquele que esteve com o Pai no princípio de toda a criação, aquele que é um com o seu Pai, aquele que é o Senhor de toda a criação, não acha que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas se esvazia de si mesmo, e aí começa uma descida. Essa descida é assumir a forma humana, tornar-se servo em uma obediência até a morte e morte de cruz. Dos mais altos céus, da posição de soberano sobre toda a criação, na sua descida, ele vai até as profundezas da morte e o faz abrindo mão de si, o faz descendo para que você e eu fôssemos libertos por meio deste sacrifício. Ele fez o que fez por amor a nós. E ali está Pai, Filho, Espírito Santo, atuando para que a salvação chegasse até nós. E não apenas a nossa salvação individual, mas o início de uma nova criação de Deus. O início de um novo mundo que Deus está fazendo por meio do que Cristo Jesus fez. Porque, de novo, a história de Jesus não termina na sepultura. Mas ao chegar a este mundo como chegou, indo até a morte e morte de cruz, começa de novo agora a sua ascensão, a sua subida. Por isso que da sepultura ele é trazido de volta à vida. O Pai o devolve à vida. Nele atua o poder da ressurreição, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, como Paulo escreve em Romanos. Este atuou em Jesus e o tirou da morte. Ali, ao ser tirado da morte e ao ser ressuscitado, portanto, ele não ressuscita mais como você e como eu, neste corpo que temos. Ressuscita em corpo, mas em um corpo glorificado. Um corpo que já não perece mais. Um corpo que já não sabe mais o que são os efeitos da morte sobre ele. Um corpo que não adoece. Um corpo que não se estraga. Um corpo que não está em declínio. Mas é um corpo preparado para a eternidade. Este é o corpo do ressurreto, o corpo da ressurreição. É essa ressurreição que aqueles que creem em Jesus Cristo aguardam para o seu futuro, a ressurreição dos nossos corpos, quando estaremos semelhantes ao corpo de Cristo em sua ressurreição. Ele ressuscita e ali tem início a nova criação de Deus. Ali começa o novo mundo que Deus está trazendo à realidade. E neste mundo, o pecado já não tem mais nenhum poder. Neste mundo, o pecado já foi condenado e destruído. Neste novo mundo de Deus, a morte já não exerce mais nenhum tipo de domínio. E nada daquilo que a morte traz consigo, a doença, o envelhecimento, a decadência dos nossos corpos, da nossa mente, do nosso coração, das nossas relações e por aí vai. Isso já não existe mais no novo mundo de Deus que começa na ressurreição do Filho de Deus. E ao ressurgir dos mortos, o que acontece com ele? Deus o exalta à mais alta posição e lhe dá um nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele dá a Jesus a posição mais elevada sobre toda a história e sobre toda a sua criação. Não há nada na criação, não há nada no universo, não há ninguém na história que não há de se prostrar diante do nome de Jesus e reconhecer a autoridade que há neste nome, o poder que há neste nome, a soberania que há neste nome. Do Cordeiro de Deus, que veio como um servo, se humilhou e enfrentou a morte de cruz, para que então o Pai o exaltasse e o elevasse de volta à mais alta posição, dando a ele o direito de governar sobre toda a história e sobre toda a criação. Este é o Jesus em quem nós cremos. Este é Jesus, da mesa de quem nós participaremos daqui a pouquinho. Este é o Cordeiro de Deus que veio, se sacrificou e por isso recebeu esta posição. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E isso é magnífico. Porque, embora sendo Deus, ele não achou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, fez tudo o que fez. Ao fazer tudo o que fez, o Pai o exalta à mais alta posição. Dá a ele um nome que é acima de todo nome, e que diante do nome dele, todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra há de se dobrar e reconhecer o seu senhorio. E em tudo isso, a glória não é para ele, mas é a glória de Deus Pai. Quem é Jesus? Ele é aquele que nunca buscou glória para si. Ele é aquele que nunca fez absolutamente nada para ser honrado, reconhecido e glorificado por homens. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Quem é Jesus e quem somos nós? Nós somos esse povo que no tempo e no espaço, na história, já ouviram esta história, creram em Jesus e os nossos joelhos já estão prostrados diante desse nome. Esse é o povo que pertence a Deus. É um povo que crê que este túmulo está vazio, porque aquele que ressuscitou agora ocupa o trono de todo o universo e de toda a história. Nesse momento, eu gostaria de dar para vocês a oportunidade de se reunirem em pequenos grupos para oração. Mas talvez antes de orar, e para garantir que a nossa conversa não vai se espalhar para outros assuntos, eu gostaria de sugerir a você de compartilhar uns com os outros quais são as suas palavras de gratidão a Jesus Cristo pelo que ele fez por você. Essa é uma expressão que a gente usava há muito tempo atrás. Nós vamos salmodiar. Nós vamos dizer palavras de louvor. Nós vamos abrir as nossas bocas para expressar o que há no nosso coração em termos de louvor e de gratidão ao nosso Deus e nosso Pai e a Jesus Cristo, o seu Filho. E o fazemos, certamente, cheios do Espírito Santo de Deus, que coloca em nossa boca palavras de louvor e palavras de reconhecimento de Jesus. Façam isso agora, reúnem-se em pequenos grupos, partilhem rápida e resumidamente o que vocês têm a partilhar, orem juntos e daqui a pouco nós vamos orar todos juntos. Você pode sentar? Nós vamos participar da ceia do Senhor, então, se por um acaso você ao entrar não pegou o seu cálice e seu pão, por favor faça sinal com uma de suas mãos, faça um sinal bem alto, para o pessoal da recepção levar até você. Quem ainda não pegou, permaneça com a mão levantada, por favor.
O texto de Lucas, capítulo 22, versos 19 e 20, mostram para nós as palavras de Jesus ao estar reunido uma última vez com os seus discípulos para a celebração da Páscoa. Vamos lembrar que quando Jesus está ao redor da mesa com os seus discípulos, o evento era a comemoração, a memória da libertação do povo de Israel lá no passado, da terra da escravidão, da terra do Egito. E eles estavam ali, naquele momento, trazendo justamente à memória o cordeiro pascal que era sacrificado, porque um dia foi sacrificado um cordeiro naquele dia em que os israelitas foram libertados, tirados da terra do Egito, o sangue daquele animal aspergido sobre os umbrais das portas, e todo aquele sacrifício daquele cordeiro simbolizava para o povo que estava sendo liberto a salvação, a preservação da vida e o início de uma nova história, de o início de um novo momento em que Deus havia feito uma intervenção na história deste povo escravizado, os havia libertado da terra da escravidão e agora os conduzia à terra que mana leite e mel. Jesus está reunido com os seus discípulos para esta celebração. E todo o contexto do capítulo 21 e 22 de Lucas mostra Jesus dando instruções para o preparo da sala, para o preparo do lugar onde ele estaria reunido com os discípulos, da celebração da ceia e tal, mas fica aquela incógnita. E quanto ao Cordeiro Pascal? Havia um Cordeiro Pascal diferente nesta Páscoa, porque o Cordeiro Pascal daquele dia era Jesus. Ele seria o Cordeiro que seria sacrificado para o perdão dos pecados. Ele seria aquele que oferecia a sua vida como um sacrifício e no seu sacrifício fazia com os discípulos de Jesus uma nova aliança. Não mais a libertação de um povo que estava escravizado por um povo estrangeiro, mas a libertação, de fato, definitiva de todos aqueles que estavam presos nas amarras do pecado e da morte, agora estavam plenamente libertos por meio do sacrifício de Jesus. Por isso o texto nos diz: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Participar da ceia do Senhor é participar da memória deste sacrifício feito por Jesus em favor de nós, pecadores, em favor de nós, sobre quem estava a condenação, mas que agora essa condenação é removida por causa do que Jesus fez. Participar da mesa do Senhor, bebendo do cálice, significa que nós estamos celebrando a aliança que nós temos com Jesus, o Cordeiro de Deus que ofereceu-se como um sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Por isso, nós sempre instruímos as pessoas que nos visitam em cultos de ceia e também as pessoas que convidaram pessoas a estarem entre nós, que não se sintam constrangidos a participar, porque isso precisa fazer sentido para você. E a nossa oração é que faça sentido para você. Mas isso é uma memória, isso é uma participação da mesa daqueles que estão aliançados com Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Essa mesa não é da Iba Viva, não é da Igreja Batista, essa é a mesa de Jesus Cristo. Portanto, todos aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador e estão aliançados com o Senhor Jesus são convidados a participar desta mesa. Vamos orar, agradecer ao Senhor e então vamos comer e beber juntos. Pai querido, nós te agradecemos porque um dia Jesus Cristo esteve entre nós e permitiu-se ser morto para que nós recebêssemos a vida. Obrigado por este corpo que foi partido em nosso favor. E estamos aqui em reconhecimento deste sacrifício e em obediência a esta ordenança do Senhor. Como também participamos, Pai, do cálice, que é símbolo da nova aliança feita no sangue de Jesus de Nazaré, o Cristo, que veio a este mundo cumprindo o plano de seu Pai e nos também deixou esta ordenança.
Pai querido, nós estamos diante desses elementos que são símbolos materiais de uma verdade espiritual. Nós estamos aliançados com o Senhor. E nesta aliança nós a renovamos aqui e agora, ao participarmos da tua mesa, mesa que nenhum de nós teria direito a estar, mas estamos, porque Jesus Cristo nos deu um lugar a esta mesa, porque Jesus Cristo nos concedeu um lugar único para que estivéssemos ao redor dela e fazemos aqui, uma vez por mês, aquilo que nós faremos com o Senhor e por toda a eternidade. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Comamos e bebamos todos.